Olá, eu sou Cláudio Miranda, professor de Física da Escola Estadual João Alves de Melo. Essa é a nossa segunda aula da primeira série do primeiro bimestre de 2021. Essa segunda aula dá continuidade à primeira aula com o conteúdo movimento uniforme. Para essa aula, nós teremos os conteúdos de velocidade média e função horária da posição. Bem, então, vamos começar aqui definindo o que é movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que apresenta velocidade constante durante sua trajetória, ou seja, sua velocidade não muda. Então, para uma interpretação dessa definição, como ele diz aqui, é aquele que apresenta velocidade constante. O que isso quer dizer, velocidade constante? A velocidade constante é aquela que não varia, ela não muda, não aumenta nem diminui. Ela permanece a mesma do início ao fim, durante toda a trajetória. A gente vai ver melhor esse conceito nos próximos slides e durante toda a aula. A velocidade escalar média, representada aqui como Vm, de um corpo em determinado percurso é a razão entre o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo desse deslocamento. Então, vamos entender isso aqui, essa definição formal aqui, pode parecer um pouco complicada para a gente, mas quando a gente olha para a equação matemática, pode se tornar mais simples se a gente interpretá-la com calma. Vamos ver ela aqui. Bem, então a velocidade média é representada por essa equação. O que significa isso? Nós temos aqui a posição final, então velocidade média é igual à posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então essa é a equação da velocidade média. Mas como a gente viu na aula passada, o deslocamento ele é igual à posição final menos a posição inicial. Então, a gente precisa introduzir esse outro conceito aqui, que é ΔT. ΔT é a variação do tempo. Aqui é a variação do espaço, variação da posição, e aqui é a variação do tempo. Na variação do tempo, ou seja, ΔT, nós temos ΔT igual a o tempo final menos o tempo inicial. Essa diferença vai formar o intervalo de tempo. Logo, nós temos aqui, podemos substituir essa expressão aqui e essa expressão aqui. Dessa forma, a gente tem a velocidade média representada por essa equação. ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação de espaço sobre a variação do tempo. Ainda com relação à velocidade média, vamos interpretar um exemplo de movimento uniforme. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem que traz aqui um veículo na posição 0 às 10 horas. Num segundo instante, ele está na posição 1 km às 10 horas e 1 minuto. No próximo instante, esse veículo vai estar na posição 2 km às 10 horas e 2 minutos. No instante seguinte, ele estará na posição 3 km às 10 horas e 3 minutos. E assim segue. A lógica que a gente encontra aqui, primeiramente começando pela posição, é o seguinte. Ele vai andar de 1 em 1 km, veja. De 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Agora aqui, em relação ao tempo, nós temos, ele vai andar de 1 em 1 minuto. Ele vai mudar de 1 em 1 minuto. Então veja só, 10 horas, 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4. Então,
a gente vê que a diferença de um para outro, aqui é de 1 km e aqui é de 1 minuto. Então, se a gente colocar isso aqui nessa equação aqui, fazendo esse procedimento aqui, nós veremos que a velocidade média aqui, para qualquer intervalo que a gente pegar, ela vai dar a mesma. Se você pegar a posição final menos a posição inicial, a gente vai ter o mesmo valor para a velocidade em qualquer intervalo. Então aqui se trata de um movimento uniforme, porque a velocidade não varia. O gráfico do movimento uniforme pode ser representado da seguinte forma. Aqui nós temos o gráfico da posição em relação ao tempo. Então, é a posição em relação ao tempo. A gente vê que ele começa aqui num ponto S0 e vai seguindo uma reta crescente, né? Ela vai para cima. Aqui você tem a velocidade em função do tempo, ou seja, a velocidade versus o tempo. A gente vê que o gráfico da velocidade, ele começa, onde ele começar, seja qual for o ponto, ele vai permanecer o mesmo durante todo o intervalo. Ou seja, a velocidade ela não muda, ela não varia. Isso caracteriza um movimento uniforme. Vamos interpretar isso aí mais para frente. Então vamos ver agora a função horária da posição. Toda a nossa aula, desde a primeira aula até agora, ela vem sendo desenvolvida para o entendimento dessa equação, dessa função horária da posição. Então vamos vê-la aqui. A função horária da posição, ou seja, S, é igual à função de t. É uma função do tempo. Então ela representa um movimento retilíneo uniforme. Então vamos ver aqui o que significa essa equação aqui, que ela é, digamos assim, a mais importante desde a aula, da primeira aula até agora. A posição, ela é igual à posição inicial, posição 0. Esse S0 significa posição inicial. Aqui nas outras equações aqui, eu representei a posição inicial como um i, porque isso aqui vai depender de onde você esteja saindo. O intervalo ele pode ser considerado de qualquer ponto. Vou colocar o exemplo aqui, nesse aqui. Pode ser em qualquer ponto aqui, você pode considerar o ponto inicial. Podemos dizer que vem um veículo aqui, mas você só passou a observar desse ponto. Então aqui seria o ponto inicial para você que está colocando nessa equação aqui da velocidade. Mas nessa daqui, o S0 ele vai considerar o percurso que já foi percorrido. Então, se você chegar num bonde e ele já está andando, esse S0 aqui vai representar a distância que ele já percorreu antes de você subir no bonde. Então, aqui você tem o percurso depois desse ponto. Então, ele vai ter um valor fixo e um valor que pode mudar, esse aqui. Esse aqui ele vai mudar de acordo com a velocidade. Então, tem a velocidade vezes o tempo. É o que vai determinar o movimento dessa partícula. Então, a posição vai ser igual à posição inicial mais v vezes o tempo. Essa é a equação horária da posição. Aqui é a equação horária da posição. Bem, aqui foi o que eu já expliquei, né? Onde S0 é o ponto inicial da trajetória. Vamos ver agora
esse detalhe aqui. Se V for maior do que zero, então o movimento é progressivo. O que significa dizer que o movimento é progressivo? Significa dizer que esse movimento ele está indo para a frente, no sentido positivo do sistema referencial. Se V é menor do que zero, se a velocidade da partícula é menor do que zero, então significa que o veículo ou a partícula, seja o que for, esse corpo, ele está voltando em relação ao sistema referencial que está observando. Então, ele é um movimento retrógrado, se V for menor que zero. Esse retrógrado significa que ele está regredindo, ou seja, voltando. A gente pode entender isso aqui nesse gráfico. O movimento progressivo, ele parte de um ponto S0 e segue no sentido positivo do sistema referencial, ou seja, vai para cima. E esse aqui parte de S0, que é o movimento retrógrado, parte de S0 e vai no sentido negativo, ou seja, vai para baixo em relação ao sistema referencial que está sendo medido. Bem, então nós temos aí os principais conceitos da nossa aula, as referências que eu usei para construir essa aula. Em primeiro lugar, tem sido o livro que vocês têm acesso na escola, Conexões com a Física. Quem quiser estudar por ele, é o que eu indico, é a principal referência para vocês. Mas quem quiser se aprofundar mais, pode pegar um livro para ver um conceito ou qualquer outro detalhe que não tenha no livro. Vocês podem usar esse livro aqui, Fundamentos de Física, Mecânica, dos autores Halliday e Resnick. Então é isso aí. Eu aconselho, como sempre, que vocês deem continuidade aos estudos de vocês, porque essa aula ela serve apenas para direcionar o estudo de vocês, ela não é tudo que vocês precisam estudar. Então, bons estudos, obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima.